Pronto. Então tá gravando já? Bom, então, nosso encontro hoje, ele não tem mais a função de apresentar o plano de ensino, como até estava na descrição, porque a gente já discutiu semana passada, mas é uma introdução. Introdução sempre é meio chato, porque entra um pouco de história, né? Eu não vou contar história, porque história vocês podem ler em qualquer lugar, e não é o propósito, né, das reuniões virtuais síncronas, nesse momento entre nós. Eu vou perguntar algumas coisas que eu anotei aqui do artigo, né, comentar com vocês, eu quero ouvir de vocês, né, de quem leu, e depois eu vou mostrar um pedacinho de uma apresentação que eu tenho, depois eu mando o arquivo inteiro, para vocês, assim, só para a gente falar sobre alguns marcos importantes e algumas definições que a gente vai usar de agora para frente. Tá? Então, a primeira coisa do artigo, eu não vou abrir o artigo não vou dividir a tela agora, porque acho que não precisa, né? Vou botar o artigo inteiro aqui. Vocês lembram que eu tinha citado na semana passada que um dos caminhos que a gente ia chegar no final era entender ou acreditar por que a epidemiologia ela faz parte de uma das funções essenciais de saúde pública, a epidemiologia como ferramenta para a vigilância. E o texto, vocês lembram que cita a vigilância em saúde como uma das funções essenciais em saúde pública? Eu tinha falado de FESP, né? FESP. Então, o artigo cita isso. Quem não lembrar do que eu estou falando, isso não é uma pergunta, é só um comentário, né? Vai ter coisa que eu vou perguntar para vocês. Mas isso está no artigo, então vocês podem voltar e, enfim, ou procura lá no PDF, né, por palavra-chave, vocês vão achar. Então, vigilância em saúde, literalmente está escrito, é uma das funções essenciais de saúde pública. E aí tem um pouco de histórico, né? O histórico, como quem que falou foi o Matheus, né? Que histórico é meio chato, né? É chato a parte de lei, mas a parte de como a coisa foi desenvolvida, assim, historicamente, eu não acho tão chato, não, porque tem umas coisas interessantes que você vê assim, historicamente, pô, era na Revolução Francesa, depois o cara, né, o pai da demografia, o cara começou a contar óbito, começou a contar evento, daí que nasceu. Isso eu acho até interessante, mas é claro que eu sou parcial, porque essa é minha área e eu gosto, né? Mas a próxima coisa que eu tinha anotado aqui para comentar, assim, vocês lembram que tem uma parte que fala do inglês do século XVII chamado John Grant. Esse cara que é o cara que começou a contar os óbitos na Inglaterra. Então, foi a primeira coisa, a primeira iniciativa, que eu brinco assim, é como se fosse o IBGE inglês da época. Né? Ele era o cara da estatística vital e fazia tudo na mão. Né? E foi porque ele começou a anotar os óbitos que possibilitou que as estatísticas vitais inglesas começassem a dar margem ao pessoal lá fazer análise, a você passar, coisa que você já sabe, a você passar dos números absolutos para os números relativos. Então, em vez de você ter número de óbitos, né, na Inglaterra ou em Londres, você passou a ter a taxa de mortalidade em Londres ou na Inglaterra. Por quê? Porque esse cara contava os óbitos. Alguém estimava fecha a porta, alguém estimava a população. Então, em vez de você ter um número absoluto, que é bom para fins de planejamento, né, você vai ter um número relativo, você vai ter uma taxa. Então, você tem os óbitos, agora você tem a taxa de mortalidade. O que possibilitava isso? Gente como esse John Grant e o outro chamava William Patch, que não está citado no artigo, que era o outro cara lá na Inglaterra, no século XVII, que fazia isso. Né? E aí depois veio, aí ele cita a Revolução Francesa, que é quando nasce aquela ideia do bem-estar social, etc. E essas ideias, você vê, esse século XVIII, né? 1700. E isso levou as ideias que, então, no século XX, século passado, nos anos 40, vocês lembram que teve um plano Beveridge, esse era o nome do inglês lá que bolou o plano. Ele é o pai do que é considerado assistência social moderna, de hoje em dia. Então, essas figuras históricas centrais é importante porque um dia alguém vai citar para vocês. Ah, o plano Beveridge, sabe o que é? Você fala, eu sei, o que deu origem ao que hoje a gente conhece como assistência social. Ah, o John Grant, o pai da demografia, o cara que começou a anotar os eventos na Inglaterra no século XVII. Claro, não vai decorar tudo, mas enfim, você já ouviu falar, né? Em algum momento é importante para a tua formação. Aí é interessante, eu já falei isso, eu acho que em Fundamentos, enfim, em alguma outra matéria, mas eles citam John Snow, né?
que para quem tem meu e-mail, o meu e-mail inclusive o símbolo é aquele mapinha da cólera, né, do John Snow. Aí eles citam John Snow porque essa coisa de contar o óbito, a evolução da ciência, etc., para a vigilância, o que o John Snow fez? Né? Por que ele é considerado o pai da epidemiologia? Né? Ele foi o primeiro, né, a usar raciocínio epidemiológico para desvendar a causa de uma doença, e ele fez isso antes de você descobrir o agente etiológico. Então, o vibrão da cólera não era conhecido. Ninguém tinha nunca visto o vibrão da cólera. E ele descobriu que a doença, que a cólera, o surto que ele resolveu em Londres, era de transmissão hídrica, porque ele mapeou, né, os óbitos. Você já lembra aquele mapinha? Tem um mapinha que tem um monte de pontinho preto, que são os casos, e ele bota no mapa onde ficam as bombas de água, né, que naquela época não tinha água encanada, então você pegava a água numa bomba, né, aquela manivela no meio da rua, enchia um balde, alguma coisa, um galão e levava para casa. E ele provou, pelo mapinha dele, que a maioria dos casos de cólera estava concentrada em torno de uma bomba específica. Aí ele foi lá, arrebentou aquela bomba, diz a lenda, e o surto começou a diminuir de intensidade até resolver. Então, e ele fez isso antes do estabelecimento da causalidade da doença. Exatamente, geoprocessamento. Ele foi o primeiro a usar uma ferramenta de geoprocessamento. Você vê, ele fez georreferenciamento, né? Ele não processou nada, né? Não é exatamente isso, né? Quer dizer, o que ele fez é o embrião do geoprocessamento, né? E das análises espaciais. Ele botou que depois, né, o pessoal brincava assim, botar alfinete no mapa. Exatamente o que ele fez. Ele fez o mapa, botou os alfinetes no mapa e tentou olhar algum padrão. E viu um padrão. Viu a concentração em volta de uma bomba específica de água numa rua lá que chama Broad Street. E quem vai a Londres, né, epidemiologista que se preza, tem que ir lá bater foto do negócio. Então, aí vai continuando a história e tal. E tudo isso né, a gente está lendo o texto com o olhar da vigilância em saúde. Então, por que a gente falou da estatística vital? Da contagem dos eventos. E o que a gente está fazendo em vigilância? A gente está contando eventos em saúde, né? Só que as ferramentas que a gente vai ver aqui, né? Por exemplo, a gente está contando agora casos de dengue, de novo, né? Como é que você sabe se é um ano epidêmico ou se não é um ano epidêmico? Se esse mês é um mês epidêmico ou não é epidêmico? Você compara com a série histórica para trás. Então, é só a contagem de eventos que possibilita você fazer vigilância, né? É claro que para você ter comparabilidade entre uma região e outra, você precisa daquilo que eu falei agora há pouco, de ter os números relativizados pelo tamanho da população, né? Então, a taxa de mortalidade da Covid, né? Que a gente vai usar a Covid toda hora. A taxa de mortalidade por Covid no Ceará e em São Paulo, ela é igual? Se ela for igual, o risco de morrer por Covid é o mesmo, se a taxa de mortalidade for igual. O número de óbitos quer dizer alguma coisa? Não, porque a população é diferente, né? Então, se a população de lá, do Ceará, por exemplo, for um terço da população de São Paulo, e o número de óbitos for igual, né, temos um problema no Ceará. Mas se a população é um terço da de São Paulo, eu estou chutando números, né? A população é um terço da de São Paulo, e o número de óbitos é um terço dos óbitos de São Paulo, o risco é o mesmo. Por isso que não adianta só contar evento para você comparar dois lugares. Isso tudo é o nosso raciocínio para vigilância. Aí, seguindo do John Snow, sim, aí em 68, teve a 21ª Assembleia Mundial de Saúde e adotou o conceito de vigilância populacional. E aí, se você olhar no artigo, o conceito de vigilância populacional é quase o conceito mistura com o conceito de epidemiologia pura, o conceito de dicionário, né? Dicionário de epidemiologia. Então, como é que foi definido em 68 isso? Né? Há 50 e quantos? 2 anos atrás, né? Coleta sistemática e uso de informação epidemiológica para planejamento, implementação e avaliação do controle de doenças. Definição de epidemiologia, lembra? É coleta sistemática de informações para análise da situação de saúde, só que aí tem aquela coisa, e determinante, que você tem a parte analítica, que não tem na parte da vigilância aqui. Mas é muito parecido. Ou seja, a gente está vendo vigilância, mas são todas aplicações diretas, são todas ferramentas epidemiológicas, aplicações diretas de epidemiologia para fins de vigilância. Isso que a gente tem que manter claro, agora que a gente já passou do primeiro dia, estamos entrando no conteúdo, que é o que eu quero que vocês, né, gravem e depois deem para mim em formato de algum trabalho, né, que a gente vai combinar.
E o José Carlos chegou, parabéns, né? Demorou, mas chegou, né? Joia. Tá bom. Então, tá. Eu então, falei da definição de vigilância populacional, e aí, então, os três aspectos principais que eu anotei aqui são a coleta de dados, a consolidação e avaliação ordenada dos dados e a disseminação dos resultados. Disseminação de resultados é a mesma coisa, aí fazendo outro paralelo com a definição de epidemiologia, vocês lembram que é aquela coisa, informação para ação. Sempre se termina com informação para ação, né? Que é a mesma coisa que o fim da vigilância é esse, né? Você vai gerar informação, né? Por que eu quero saber se tem uma epidemia de dengue agora, esse mês ou não? Para saber se, como gestor, eu vou tomar alguma ação ou eu vou manter a minha rotina de trabalho e só continuar a monitorar os casos, né? Você só sabe que tem uma situação de emergência quando você, é, quando você analisa a série histórica para trás e você vê que a tua situação é atípica, né? E a gente vai falar bastante de emergência por conta da Covid, né? O regulamento sanitário, que o Matheus chegou a citar, ele regulamenta essas definições. Quando é que um país declara uma emergência de saúde pública, ou de interesse nacional ou de interesse internacional? Depende de alguns critérios, que tem a ver com agente etiológico, com a gravidade da doença, com a magnitude do agravo, com a capacidade de causar um surto, com a capacidade de transmissão, né? Covid, por que rapidamente foi declarada, né, primeiro uma emergência de saúde pública e depois pela OMS uma pandemia? Porque a capacidade de transmissibilidade é muito alta, a gravidade do acometimento, né, é muito alta, a capacidade de disseminação entre fronteiras é muito alta, porque hoje o mundo é globalizado, né? Então, está sendo gravado, Zé Carlos. Você vai estar disponível a gravação daqui a mais ou menos 24 horas, né? Assim como a primeira sessão foi gravada, tá? Beleza. E tudo que a gente fala está sendo gravado aqui, tá? Ou seja, cuidado com o que você fala, porque está tudo sendo gravado. Eu estou brincando, gente. Liberdade de expressão, tá? Então, tá. Aí eu falei dos componentes da Assembleia definiu. É, e aí, então, informação para tomar decisão. O artigo fala um pouquinho da importância do regulamento sanitário, que para a gente é fundamental, né, porque é o que rege, né, a nossa relação de vigilância e saúde com os nossos vizinhos, né? Então, a Covid, por exemplo, quando ela chegou, né, ao Brasil, não, vou usar o exemplo anterior. Quando teve o problema com a Venezuela, dos migrantes venezuelanos com a crise, né, na Venezuela, vocês lembram que era o problema do sarampo, né? Então, quando os refugiados da Venezuela entraram em Roraima e, pois é, entraram em Roraima e interiorizaram, quer dizer, foram interiorizados, desculpa, eu falar dentro. Eles foram interiorizados porque não podia ficar todo mundo lá em Roraima, né, um tempão. Então, o governo federal, né, depois de fazer uma triagem, etc., foi botando eu já respondo, foi botando as pessoas em vários locais. E muita gente culpou, entre aspas, falou assim, o Brasil teve ressurgimento de sarampo por causa dos venezuelanos que chegaram sem estar vacinados. Esse é um problema que o regulamento sanitário ele normatiza. Você não pode, por exemplo, tudo que foi feito na fronteira, né? Exatamente. Gente, só uma coisa, eu vou abrir um parênteses. Eu vou responder as perguntas quando eu acabar cada pensamento aqui, senão eu vou responder pergunta que eu estou vendo no chat aqui e vou acabar, né, a gravação pode ficar confusa, porque eu posso interromper a minha linha de raciocínio aqui. Mas, já que eu já abri esse parênteses, de fato, o Brasil ele não tem o SRI, o RSI. O Regulamento Sanitário ele vale para todos os países signatários, que são quase todos da ONU, né? Então, é um regulamento internacional que normatiza como é que os países interagem em caso de o que você faz na fronteira, como é que você deixa uma pessoa entrar, não entrar, quais são as doenças que têm que ser monitoradas, né? Como é que o trânsito de bens e materiais funciona, não só as pessoas. Então, tudo isso, e o Brasil sendo signatário, ele obedece o regulamento sanitário, ele não tem o próprio, né? O que o Brasil tem que ter, com todos os países, é um ponto focal no Brasil para o regulamento sanitário internacional, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. A pessoa tem que ter um contraparte no Ministério da Saúde, né? E aí a comunicação se dá de forma efetiva, né? Então é isso, na teoria, exatamente, né? Eu vou contar uma anedota rápida. A pessoa que cuidava do regulamento, acho que não cuida mais não,
Tem que checar. Bom, o cara chama, né? Mas cuidado, chama Rogério Lima, né? É um técnico da OPAS. E ele dava algumas aulas sobre regulamento sanitário na pós-graduação da saúde coletiva. Tem uma aula só sobre regulamento sanitário. Que é interessante para o pessoal da pós, na aula de epidemiologia de doenças infecciosas. E aí, uma vez ele estava falando sobre isso, né? Como é que se dá a divulgação de uma emergência de saúde pública. E ele falou, e ele é o responsável, então ele, teoricamente, teria que receber. E isso é uma coisa estritamente de vigilância e saúde, né? É a interação ministério, ponto focal do RSI na OPAS e a resposta rápida a uma emergência, uma potencial emergência. Ele falou, normalmente o Estado deveria ligar para ele, né? O Estado ou o município. Se o município achou um macaco morto, por exemplo, né? Tem que acionar para ver se é febre amarela, se for área de fronteira, pior ainda, assim por diante. Aí ele falou que muitas vezes ele recebia comunicado de imprensa, assim, amigo dele, repórter, não sei de onde. Ó, tá aparecendo um monte de macaco morto aqui. Aí ele sabia antes pela imprensa local do estado do que pela vigilância né, ou seja, o ente federado, a saúde daquele ente federado notificar ele. Então, funciona, mas às vezes o fluxo não é como a gente gostaria, né? Deixa eu ler rapidinho aqui. Na teoria, o José Carlos falou que travou, eu espero que tenha destravado. E a Cecília, tem um livro chamado Saúde Global, uma breve história, falando sobre saúde global e os aspectos do RSI. Eu não conhecia esse livro, não. Cecília, se tiver por acaso em PDF, esse livro, né, você, por favor, bota o link no... Oi, fala. Eu acho que eu consigo. Eu tenho ele em exemplar, mas eu acho que eu consigo em PDF. Eu Tá, mas... fiz Saúde Internacional com o Jonas e eu li ele, tipo, é bem legal para entender o RCI e a saúde global. Ainda mais nesse momento de pandemia. Aí eu vou tentar achar o PDF e coloco lá no grupo. Beleza, obrigado. Não, agora, gente, é o que eu tinha falado semana passada. Se a gente pudesse fazer o curso todo em torno de Covid, a gente fazia. É que não pode, né? Eu tenho que falar sobre outros conceitos, algumas definições, enfim, coisa importante. Mas nesse momento, como a Cecília falou, você lê sobre saúde global e você lê sobre a relação entre os países, contenção de emergência, você fazer planos de ação para resposta rápida, isso é super importante. Porque isso não vai embora, como eu tinha falado semana passada, não vai embora rápido. Isso vai demorar ainda algum tempo. Então a gente vai viver tendo que usar mecanismos de resposta rápida durante algum tempo, né? Tá, aí deixa eu voltar no meu mini roteiro aqui. Tá, aí tudo bem. Aí então, falando do RSI, aí o texto passa a falar do Brasil, né, especificamente. Aí no Brasil eles falam um pouquinho da abordagem de campanha, né? Era uma abordagem campanhista que tinha, né, de fazer campanha para erradicar uma doença. É porque isso veio na esteira da varíola, né? A varíola, quando foi erradicada pela OMS, né, as campanhas ganharam força. Mas varíola dava para erradicar, porque tem característica do agente, né? Que não tem hospedeiro, não tem reservatório animal, tinha uma vacina que ela era relativamente, tinha uma eficácia relativamente alta, então você não precisava de uma imunidade de rebanho de vacinar 98% da população. Então, uma série de coisas favoreceram a erradicação da varíola, mas esse modelo de campanha, né, durou durante muito tempo no Brasil. E aí, só que a vigilância, ela teve que começar a se adaptar, porque no século XX, isso está no artigo, né, o Brasil começou a passar pelo que você já sabe, né, de transição demográfica, que gera uma transição epidemiológica, né? Então, o Brasil começou a envelhecer, como ainda está envelhecendo, e o perfil de morbidade e mortalidade do Brasil começou a mudar. Então, a vigilância em saúde, ela tem que mudar, porque antes você vigiava, vocês sabem, né? Se você passa pela transição, você passa da vigilância de doenças, né, imunopreveníveis, doenças agudas, doenças da infância, para doenças crônicas, doenças não transmissíveis, doenças degenerativas. Então, o peso de câncer, neoplasia, doença cardiorrespiratória, isso tudo começa a aumentar de importância, né? Então, a nossa vigilância tem que se adaptar também os sistemas de informação. E, claro que além da vigilância, não vamos esquecer uma coisa, que eu já não ia falar. A gente está falando de vigilância aqui, vai falar de vigilância. Nunca esqueçam que não dá para dissociar vigilância de assistência, né? São áreas separadas? São. Mas se não andar em paralelo, você não vai conseguir ações efetivas para controlar qualquer agravo, né? Isso está muito claro agora durante a pandemia, né? Quando a vigilância e a assistência não se falam, a coisa não anda.
tem um guia, que eu já, não sei se já falei para vocês, talvez tenha falado, de integração, vigilância e atenção primária, que foi feita ano passado por uma colega que trabalha comigo ainda, que é um guiazinho muito interessante. Vocês não vão ter tempo de ler tudo que é guia, tudo que é livro, mas se eu esquecer, a Daniela vai me lembrar. A Daniela não está aqui. Alguém me lembra, se eu não botar no, no fórum o link, alguém me lembra para botar lá depois o link, porque é uma publicação interessante. É um guia para integração entre a vigilância e a atenção primária. O professor, boa Oi. noite. O próprio texto traz isso, né? Ele fala que o Estado deve acompanhar a vigilância sanitária, né, e tomar suas decisões a partir dela, né? Ele fala, né, que a vigilância tem que caminhar junto, porque que nem o senhor falou, senão não é efetivo. No meio do texto ele fala isso. Então, mas agora eu não estou lembrando se o texto fala da integração vigilância-assistência ou se fala da integração entre os componentes da vigilância. Eu também não tenho o texto de cor, né? Ah, certo. E você falou da vigilância sanitária. A sanitária, ela é um dos componentes, como a gente vai ver, acho que a semana que vem ou na outra, ele é um dos componentes da vigilância em saúde, né? Ah, não, o texto fala isso sim, né? Tem a vigilância epidemiológica, tem a Ele fala sanitária, ambiental, do né? trabalhador, promoção, fala um pouco de promoção Isso. sanitária, fala. Então, tem várias listas, tem várias definições do que é vigilância em saúde, mas os componentes clássicos, né, são esses, né? Epidemiológica, sanitária, ambiental, saúde do trabalhador, e alguns botam laboratório, promoção e proteção à saúde, análise de situação de saúde, às vezes entra como componente, mas os clássicos são esses que eu falei agora, né? Esses quatro, né? Epidemiológica, ambiental, sanitária e trabalhador. Mas tem outros também que são importantes. Laboratório é um que eu não deixaria de fora. Laboratório é um componente que, imagina, sem uma boa infraestrutura laboratorial, você não consegue uma definição de caso boa, né? Você não consegue fechar o número de eventos sob investigação, se for uma doença que necessita confirmação laboratorial. Imagina se toda doença, e vocês já passaram por FB3 e FB2, então vocês sabem as crônicas, né, e as infecciosas. A maioria das doenças que gera necessidade de resposta rápida da vigilância, elas são ou virais ou bacterianas, tal, mas muitas vezes você não quer depender só do critério clínico ou epidemiológico para dizer que é um caso. Normalmente você quer a confirmação laboratorial. Na COVID agora, como é que se confirma um caso de COVID? É um caso que você detecta, né, ou o antígeno, né, ou a viremia no indivíduo, né, pelo PCR, ou você detecta uma resposta recente ou recente se for IgM, ou um pouco mais tardia se for IgG, no teste serológico. Ou seja, você hoje não pode, com critério clínico só, tudo bem, tem situação epidêmica que você não confirma todo mundo laboratorialmente, tipo dengue. Epidemia de dengue, você faz o hospital de campanha, todo mundo chegar com toda a sintomatologia, todo o quadro típico de dengue, você vai dizer que é dengue. E você vai tratar como dengue, até porque o tratamento é sintomático, não tem outra coisa a fazer. Mas você vai notificar a vigilância, dizendo que é um caso de dengue, e vai dizer que o critério foi clínico epidemiológico. Aí você não vai fazer sorologia para dengue em todo mundo que chega numa situação, né, hiperepidêmica. Não tem nem capacidade de laboratório para isso. Mas, por exemplo, na COVID, você não confirma um caso sem, né, ou um teste, idealmente é o PCR, que você acha o vírus, né? Então é isso. Então você tem que atuar de forma integrada, mas boa lembrança foi Ian, né, que falou. Você tem que atuar de forma integrada na vigilância, dentro dos componentes da vigilância, mas também a vigilância com a assistência. As duas coisas são importantes. Mas isso a gente vai voltar a esse ponto. Aí chega na Constituição de 88. E aí, de novo, não vamos entrar naquela coisa que o Matheus falou, não vamos entrar em datas e tudo, mas duas datas que não é decoreba, mas que não tem como esquecer, é o que eu falei no comecinho. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, ela estabeleceu as bases para você montar o SUS, né, que foi efetivado, então, com a Constituição de 88. Né? Essa 8ª Conferência, de 86, ela foi a consolidação, isso está no texto também, dos ideais do movimento da reforma sanitária. Né? Então, a reforma sanitária, né, foi um movimento de trazer equidade, e os princípios do SUS nasceram desse movimento. Até eu vou dar uma opinião pessoal aqui, tá? O texto tem um ponto desse artigo que ele é um pouco politizado, né? E vocês já me conhecem, né, do semestre passado.
eu não sou uma pessoa que mistura política com técnica, eu sou uma pessoa puramente técnica. Então, eu particularmente não politizaria, né, um texto científico, né? Mas como a revista, como a Ciência e Saúde Coletiva é uma revista muito progressista, etc., você vê que ficou, né, com um tom um pouco assim, progressista, quase partidário, não chegou a ser partidário, mas um pouco político, né? Mas é um ideal correto, né? O que eu particularmente não faço é misturar o ideal que eu acho correto com alguma coisa partidária. Isso é uma coisa que eu particularmente não faço, mas respeito quem faz, logicamente. Eu ia falar outra coisa. Ah, sim. Eu não sei se vocês perceberam. Quem é o primeiro autor do artigo que eu mandei para vocês? Hipócrates? Não, Ah, gente. não. Não, o primeiro autor desse artigo de hoje que vocês leram. Guilherme Franco, Guilherme Franco Neto. Quem é esse cara? da Fiocruz. Da Fiocruz. E por que a gente conhece ele bastante agora? Vocês têm que ver noticiário, gente. Eu vou dar 10 segundos para alguém escrever no chat aqui. Não é possível ninguém ter visto isso. Cri, 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 cri. Gente, o cara foi preso faz uma semana e pouco. Vocês não viram, não? Não, né? Bom, enfim. Não, foi. Então, o cara foi preso é, porque ele... bom, eu vou contar o que saiu na imprensa. Eu não sei, de fato, assim, os super detalhes. Ele é da Fiocruz. Ele estava no Ministério da Saúde, cedido, e teve alguma coisa de fraude, licitação, enfim, até alguma mutreta lá que aconteceu no Ministério. Mas ele é um cara que tem uma história assim, de décadas e décadas na Abrasco, né, que agora é a associação de vocês também, né, nossa, né, que antes era só da Pós, agora é de saúde coletiva. Ele foi diretor de um GT importante, não sei se era ambiente, saúde, ambiente, enfim, era um cara importante na Brás, mas ele tem muito nome. Ele foi coordenador da vigilância ambiental, das não transmissíveis, enfim, de uma coordenação importante no Ministério. Então, é um cara super conhecido. Aí a Brasco soltou um monte de nota, né, em defesa do cara, falando que é absurdo, né? Eu pus em mensagem, exatamente, ela está dizendo que se opôs à prisão, porque a Brasco falou que foi uma prisão arbitrária, que era para fazer factoide na mídia e tal. Eu não sei se foi exatamente isso, né? Porque, de novo, não vou entrar em detalhe porque eu não tenho os pormenores aí da situação. Mas o que o advogado dele, que eu ouvi um áudio que de fato era do advogado dele falando, era que ele estava sendo acusado de ser conivente com algum mal feito lá. Não era que ele ativamente, né, foi ou corruptor ou corrompido, mas que ele tinha sido conivente, tipo assim, deixou passar, eu estava por ali perto dele, debaixo do nariz dele, não viu, uma coisa nesse sentido. Mas na verdade, depois que eu escolhi o artigo, que eu vi, putz, é do cara que foi preso, né? Eu achei que vocês iam, primeira coisa, fazer, pô, tá mandando artigo de presidiário aqui pra gente, tá? Mas ele foi preso aparentemente de forma injusta, né? Então, mas tá bom, então vamos voltar aqui. Se eu lembrar essa senha do meu celular, é uma boa, né? Pronto. Tá, aí eu tô acabando já o meu roteirinho para a gente passar, eu vou passar só alguns slides e a gente, né, encerra, porque eu não quero passar, como eu falei para vocês, né, de uma coisa muito comprida, você já tem 40 minutos, né? Então, assim, aí o texto então termina, já falei da Constituição, e aí o texto termina com alguns desafios, né, para a vigilância e saúde. É bom começar pensando nos desafios, porque até para não ficar chato, né, do que eu falar para vocês. Olha, a vigilância para funcionar tem que obedecer os critérios A, B, C, D e E. E são isso é fazendo listinha para vocês. Com os desafios, vocês conseguem inferir, né, quais são os problemas que têm que ser atacados pelas ações de vigilância. Então, e aqui tem um certo aspecto já da gestão, etc. Né? Não é aquela coisa didática de livro. O primeiro desafio que eles botam é governança. Então, governança é quando você tem uma estrutura, né, que consegue manejar a gestão de uma situação de forma adequada, claro, né? E então ele fala, aí nessa hora ele fala, que acho que foi o que o Ian falou, ele fala da integração das ações de vigilância, né? Então aqui você pode entender a integração das ações da vigilância envolvendo os vários componentes da vigilância e saúde,
que a gente vai ver com mais detalhes depois, né? Epidemiológica, sanitária, ambiental, etc. Mas a integração da vigilância com outras áreas do setor saúde, como assistência, que eu dei o exemplo, que é super importante, da atenção primária, enfim, né? Não só da primária, mas a área de atenção como um todo, a área da assistência como um todo. Mas o exemplo que a gente tem agora, de você não ter uma vigilância adequada por questão de falta de integração das ações e falta de governança, no sentido estrito do termo, é a esculhambação que aconteceu na resposta inicial à Covid, né? Os 3 níveis de governo não se entendiam, né? Como até hoje muitos não estão se entendendo ainda, né? E isso atrapalha, bom, em última análise, atrapalha a resposta para a população, para todos nós. Para a Covid é o exemplo atual, mas para qualquer agravo é a mesma coisa. Então, atrapalha a ação de assistência, né, de cuidado da população, atrapalha a prevenção, porque você não sabe, né? Você não sabe o tamanho quer dizer, quanto de água está saindo da torneira, você não sabe quanto de pano você vai ter que ter para enxugar o chão, né? Então, o que é você expandir leitos de UTI, né? É você comprar pano para enxugar o chão do problema. Só que se você não souber quantos casos estão acontecendo, como é que você vai saber quanta água está caindo nesse chão? Você enxuga, mas você não sabe se amanhã vai estar cheio d'água entupido, vai estar só úmido, não tem ideia, né? Então, o que está acontecendo com os casos? Porque agora toda hora está mudando, né? O jeito de reportar. É o caso de hoje, não. Agora você vai reportar com o início do sintoma, agora vai corrigir para frente, corrigir para trás. O gestor da vigilância, ele é responsável por informar o cara que vai tomar uma decisão em relação à ação de controle de uma doença, que é exatamente o que a gente está fazendo. E a gente, como provedor da informação através da vigilância, tem que tomar cuidado para informar de forma adequada tanto quem vai atuar no início da cadeia dos eventos, quer dizer, na ocorrência daquele agravo, quanto informar o cara que tem que dar assistência à população já doente. Então, você tem que dar o panorama completo, né? Então, hoje, a gente teria que saber qual é a taxa de reprodução do vírus, qual é a velocidade que ele está se espalhando, quantos casos novos de fato estão acontecendo, quantos casos dos que estão acontecendo são casos sintomáticos. Dos sintomáticos, quantos estão agravando e necessitando de um leito ambulatorial? E desses, quantos agravam num nível que chega a precisar de UTI? Desses, quantos vão precisar de respirador, ventilador mecânico? Quantos vão a óbito? Então, essa cadeia de eventos, quem informa para a atenção primária, para os sistemas de referência contra referência, para a atenção terciária, para o pessoal que vai comprar insumos de laboratório, somos nós, né? Então, por isso que é importante essa ação integrada, que ele cita como o primeiro desafio da vigilância, que é a governança. Então, aí tem um pedacinho interessante, fala assim, então tem que superar a concepção que a vigilância em saúde é só um somatório daquelas caixinhas, né? Epidemiológica, sanitária, ambiental, trabalhador, tal. Então, não é só as 4 caixinhas, né? De fato, você tem que derrubar as paredes das caixinhas e entender que é uma instituição que atua em conjunto, de forma integrada, etc., né? Que aí a coisa vai ter a resposta que a gente precisa, né? E aí, por fim, tinha ainda como desafios, né? Não, desafio chamava. Informação para ação, né? Que é o que eu falei no começo. Usar o território como espaço para análise, gestão e intervenção, né? É o que o pessoal brinca assim. O Ministério da Saúde faz as suas normas, etc. Onde os eventos acontecem de fato? Nada acontece no nível central. Tudo acontece no município, né? Nada acontece no estado de Goiás. Nada acontece no DF. Acontece na regional de saúde ali. Tudo acontece no território, né? Então, você ter os olhos para o território, né, e tentar customizar suas ações para responder à necessidade local é super importante. Por isso que a primeira fase de qualquer diagnóstico que a gente vai fazer para vigilância é uma análise de situação de saúde. Por isso que a análise de situação de saúde é considerada por muitos um componente da vigilância em saúde, né? E não só esses 4 clássicos que eu já falei aqui umas 10 vezes, né? Ok, deixa eu lá dar uma lidinha aqui. Os ataques ao SUS e Fiocruz, pois é, o 6 é causa, e naturalizar a corrupção no SUS para desmontar o Fiocruz, pois é. Aí entra na briga, né? Que quem não gosta da Fiocruz, quem gosta, né? Mas enfim. E Fiocruz é Ministério da Saúde do mesmo jeito, né? Então, quem está entendendo é outro povo, né? Mas enfim. Aí são outros 500, né? Infelizmente. Então,
esse é o último tópico, que tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, né? Que é você ter o dado em tempo real para monitorar o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, você avaliar se o que você está fazendo está funcionando ou não, né? Então, quando você... eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Tem uma empresa agora que está querendo vender um pacote de intervenção para o GDF. É uma empresa que vai importar umas máscaras, ou quer dizer, quer importar umas máscaras da China, né? É uma máscara parecida com aquelas máscaras de biossegurança para laboratório que tem um nível de segurança mais alto, que chama máscara N95. Você já deve saber porque o profissional de saúde usa, né? Nos postos de saúde. E tem gente até que queria comprar, né? Para usar na rua, para ir no supermercado e tal. Só que tem que reservar essas máscaras para profissional de saúde. A empresa chama 95N, é o nome da empresa, né, brasileira. E eles querem vender um protocolo de intervenção para o GDF. Agora tem que lembrar por que eu comecei a dar esse exemplo. O que eu falei antes, gente? Alguém me lembra aqui, porque eu falei, eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Eu esqueci porque eu comecei a falar. Você falou que o Brasil queria importar umas máscaras da China. Não, pois é, mas isso era um exemplo de alguma coisa que eu ia dar. Então, Monitoramento e avaliação. Boa, isso. Obrigado, Cecília. Então, você tem que fazer a coisa e mostrar que funciona. Aí a empresa quer vender esse protocolo da intervenção. A expressão que eu ouvi para caracterizarem a empresa, uma delas foi assim, eles são vendedores de sonhos. Pode ser de fato que funcione, mas eles estão vendendo uma ideia que, né, é uma máscara para cada dia, né, para cada indivíduo, uma máscara de cada cor. Aí, assim, o pacote da intervenção para cada pessoa tem um kit de 7 máscaras, com essa capacidade de filtragem que uma máscara que a gente faz em casa aqui, ou que compra na farmácia não tem, né, que é uma máscara que filtra 99,9%, né, dos micro-organismos. Né? É uma máscara, basicamente uma máscara N95, né? É parecido com essa. Está certificada nas empresas que fazem, né, a certificação para a Anvisa. Ela não está regulamentada ainda, mas passou pelo mesmo critério. Eles têm a documentação segundo eles. Eu não vi, mas dizer eles têm. Aí vai fazer isso, fazer uma campanha de mídia, dar um aplicativo, né? E Cecília, que participa da sala, sabe que já está percebendo que tem uma certa competição assim, entre aspas, né? Com atividades que a gente está fazendo junto com a secretaria, né? Eles estão querendo trazer um pacote de fora e vender. Tem que vender mesmo, é um dólar por dia, né? É isso? Acho que é um dólar por dia. R$ 1 por dia. Não, R$ 1 por dia. R$ 1 por dia por pessoa. E é uma intervenção, então, é um aplicativo de celular, a máscara, uma campanha de mídia e o porta-voz do negócio tem que ser o prefeito, se for um município, ou, sei lá, o administrador da região de saúde, se for aqui da RA, se for no DF. Aí esse pacote vai custar R$ 1 por pessoa. Aí eles conseguiram convencer, segundo eles, a Ceilândia a fazer. Eu vou encurtar a história, porque senão vou me alongar muito. Ceilândia tem 400 mil pessoas, mais ou menos, né? É R$ 1 por dia por pessoa. São 3 ciclos de 14 dias a intervenção. Então, são mais ou menos R$ 40 por pessoa. Então, para a Ceilândia, são 16 milhões de reais que já deve ter desembolsado. Então, é caro o negócio. E eles falam que isso vai resolver o problema e tal. De fato, se todo mundo usar máscara, todo mundo, e se para aderir, tem máscara para criança, máscara para velho, se todo mundo receber a máscara, eles só vão entregar para quem tem mais de 55 anos ou algum fator de risco. Toda a população entre 2 e 55 anos vai ter que ir num posto de coleta retirar, se acontecer, né, retirar a máscara. E aí todo mundo usa num ciclo de 42 dias, que são 3 vezes 14, que é o período de incubação do vírus, mais ou menos. E depois de 42 dias, eles falaram assim, esse é o protocolo que a gente vai dar para as cidades usarem. Aí ele falou assim, aí o cara se aproximou do grupo da UNB e da Fiocruz, né, que o pessoal está junto, e falou assim, a gente quer que vocês avaliem para a gente a intervenção. Então está aqui o monitoramento e avaliação. Então, olha só, e olha como é desvinculado. Eu estou dando esse exemplo, lembrei, porque é uma coisa que aconteceu agora, pode ser que aconteça ainda a intervenção, pode ser que daqui a 2 dias na imprensa vocês vejam campanha de mídia, vai retirar seu kit com máscara colorida, uma cor por dia, para usar durante 14 dias, depois são 3 ciclos, 14, 40 dias, e vai acabar a pandemia no DF. Só que, como é que você vai saber se funcionou? E os caras da empresa não têm a menor ideia. Então, eles vieram procurar a gente para falar assim, a gente tem que ter alguém que avalie, né, a efetividade da intervenção. Então, tudo bem, contanto que não se meta no contrato de vocês com o GDF, né, e se der problema, porque, imagina, se uma RA vai custar 16 milhões,
Você imagina se... Ah, e o cara falou que já tinha encontro marcado com o secretário que queria ampliar para outras regionais. Você imagina se... Imagina esse ano de eleição. E aí todo mundo quer... Né? Enfim, vocês imaginam onde pode ir tanto dinheiro, né? Onde pode não ir tanto dinheiro, né? Então, enfim, resumindo, necessidade de você avaliar. Não é só você botar... Vamos supor que você de fato implemente o protocolo e faça isso. Não adianta você fazer, aí quando acabar os 42 dias, cadê o pré e pós? Cadê a avaliação formal com as ferramentas que vocês têm, que a gente vai discutir aqui de avaliação de efetividade de intervenção para dizer se funcionou ou não, para dizer se o cara de fato compra as máscaras, se incorpora aplicativo no ESUS VE, no CIVEP Gripe, no ESUS AB, entendeu? Então, tudo isso tem que ser avaliado, não é só você implementar as coisas. Você implementa, monitora e quando acabar, deixa eu ver se funcionou. Você usa uma medida que você vai escolher qual é a melhor medida e você vê se funcionou ou não a intervenção. E isso faz parte da nossa atribuição como vigilância, como epidemiologista que trabalha na vigilância. Vigilância não é só contar evento, é você contar evento, monitoramento, e você avaliar se a intervenção que você ajudou a informar que acontecesse, se ela funcionou ou não funcionou. Beleza? Ainda mais, vou ler o que o Carlos escreveu aqui, tá? Ainda mais na atual situação de saúde, nem a história natural da doença se tem formado ainda. Exato. Ou seja, normalmente, vamos supor, uma doença que você conhece bem, dengue, voltando para dengue, então, você tem uma nova rede mosquiteira impregnada com inseticida e ela tem melhor aceitação porque, sei lá, ela é mais fresca, mais a cor é não sei o quê, você pode lavar aquele inseticida que o residual fica mais tempo, sei lá. Mas é uma nova rede, por exemplo. Você distribui a rede. Você sabe exatamente o que você espera da dengue, você sabe como é que é o ciclo, você sabe qual é o período de incubação, você conhece o vírus, você sabe que tem uma vacina mais ou menos meia boca, que existe, mas que não é muito eficaz, não. Agora, Covid, como o Carlos aqui falou, você não alguma coisa sobre a história natural do está ficando mais frequente, eu espero que isso bate na madeira aqui, síndrome inflamatória grave em criança, né? Está começando a ficar mais frequente. Então, assim, sequela neurológica, enfim, N coisas. Pode ser evento raro? Pode, né? Agora, evento raro por evento raro, vocês lembram que aconteceu com Zika, né? Zika não acontecia nada, né? Quando só conheciam Zika lá na Polinésia Francesa, lá com aquela meia dúzia de ilhazinhas. Quando chegou ao Brasil e a coisa se espalhou, o que era um evento raro, quando acomete milhares e milhares e milhares de pessoas, um evento raro passa a ser um problema importante de saúde pública. Então, é exatamente isso que a gente está falando. Beleza? Então, gente, o que eu queria assim, fazer o highlight aqui, o melhor momento do paper, do artigo, era isso aí. Mas vocês leram, né? Então, quem não leu, dá uma passada de olhos. Esses pontos que eu falei, como está gravado aqui na aula, vai estar disponível. Se quiser, depois... Eu não sei se dá para acelerar a gravação, né? Porque, sei lá, tem 1 hora. Aí você quer pular ou quer, sei lá, quer passar assim, eu quero ver só os pontos que ele destacou, tá? Hoje, em geral, né? Qual é a história da vigilância. Então, dito isso, gente, alguém quer fazer algum comentário sobre o artigo? Sem querer dizer que ele é chato, né? Outra coisa. Não, o artigo é muito autoexplicativo, né? Tá bom. Então, olha só, gente, eu vou dividir minha tela um instantinho e vou mostrar 6 ou 7 slides só para finalizar aqui. Tá? Eu só vou mostrar até um ponto, até um certo ponto, e dali para frente são coisas que a gente vai discutir mais tarde. Tá, o papo ali não é comigo. Ok. Então, olha só. Eu vou compartilhar a tela um instantinho. Um pouquinho de paciência. E... aqui. Pronto. Agora, como eu não consigo ver o chat, gente, alguém tem que me falar de boca aí, estão vendo a minha tela escrito Vigilância e Saúde. Ninguém perguntou nada, não, Bruno. Tá vendo? Beleza. Então, olha só. Eu só quero falar o comecinho aqui, que é essa introdução nossa de hoje.
Então, vigilância e saúde, esse arquivo vai ter mais coisa, que depois eu vou disponibilizar, fica como referência, né? É uma aula normal de vigilância, mas como não é né, a ideia aqui é fazer uma aula, né, nesse formato, a gente discute, depois eu vou mostrar alguns pontos aqui, e depois outros materiais vão seguir para vocês, tá? Então, esse primeiro ponto aqui é aquilo que eu tinha falado, lembra a semelhança da definição de vigilância com a epidemiologia. Esse é um dicionário de epidemiologia, né? De onde saiu essa citação do que é vigilância, né? E na verdade, muito parecido com o que está no artigo, né? Observação contínua da distribuição e tendências, da incidência de doenças, com coleta sistemática, consolidando, avaliando, etc., ferramenta epidemiológica e disseminação ao final. Informação para tomada de decisão, né? Então, dado, informação, recomendação. Exatamente como a gente tinha falado, exatamente como está na definição do que é epidemiologia também. Então, olha os componentes e o que está envolvido, né, na vigilância e saúde, né? Vamos começar de cima aqui do vermelho, né? As transições, né, epidemiológica e demográfica, pelo que eu já falei, é até meio óbvio, né? Os eventos que você vai vigiar dependem da situação epidemiológica né, do teu território, né? O Brasil hoje tem que vigiar tanto as doenças pré-transição como pós-transição, porque a gente está naquela fase onde você tem os dois padrões, tem o pré e tem o pós. Você tem a infecciosa, aguda, imunoprevenível, da pobreza, e tem, né, a população envelhecida já, né, tendo bastante doença crônica não transmissível, e sendo um peso importante, né, para o sistema de saúde e para a previdência também, como a gente já discutiu em outros momentos. Professor? E isso também tem a ver com... Alguém está falando, não? Muriel. Professor, você vai disponibilizar esse slide depois? Oi? E aí vocês vão ver o que eu vou falar e já fica o resto todo, porque o resto todo são pontos que a gente vai ver mais para frente. Mas vou sim, claro que eu vou. Obrigada. Professor, porque o senhor não está vendo o chat, né? E o Zé Carlos está fazendo observação que a letra e tudo, mas como o senhor vai disponibilizar também, então, Zé Carlos, é porque ele é o modo aqui como está disponibilizado para a gente assistir, entendeu? Mas tem que maximizar, não tem não, prof? Bem aqui, ó, nessa lupinha. Não, tem como aumentar. Quer aumentar? Aqui, ó. Tem. Para aumentar a tela do arquivo, ele fica sobre a tela do... Ah, tá. Bem que separa, né? Deixa eu ver se ela separa aqui, calma aí. Não, tá bom assim? Eu voltei como estava antes. Não, eu estou vendo a tela inteira, em tela inteira, aí na hora que diminui, volta a tela normal com o arquivo embaixo e o seu vídeo em cima, entendeu? Só que essa tela embaixo, ela fica reduzida e o Zé Carlos estava dizendo que está a letra pequena, entendeu? Sim, Sasha, eu vi aqui esse canto que você falou de deixar em tela cheia. Só que ela sobrepõe a minha tela aqui que está na sala, entendeu? É isso que eu estou falando. Ah, mas tá, obrigado. Não, mas vai estar disponível, isso vai estar eu vou botar, como foi perguntado, eu vou botar esse arquivo todo lá no tópico de hoje, depois vocês podem ver com calma. Só vamos discutir aqui o conceito, né, porque vai estar disponível, não tem problema nenhum. Ou de disponibilização de material. Então, tá. Então, olha só. Determinantes sociais, super importante, né? É também bastante óbvio, né? A gente tem doenças da pobreza, né? Doenças da população mais vulnerável, né? Que a gente tem que lidar com isso, né? Você sabe que a OMS tem, na verdade, uma comissão de determinantes sociais de saúde. Essa comissão é bastante atuante, né? Áreas de determinante social em saúde, né? Que até tem uma sigla, né? DSS, é uma área muito forte, então a gente não pode nunca negligenciar isso aqui. Apesar disso, a gente tem um avanço tecnológico, só que o avanço tecnológico, né, essas novas tecnologias não chegam para todos, né, por conta dessa desigualdade que a gente tem, né? Então o contraste hoje, né, deixa... Isso tudo tem a ver desde a transição demográfica e epidemiológica ali, que dá os perfis diferentes, né, que a gente tem que vigiar e contar os casos, etc., né? Esses contrastes e os padrões diferentes, eles são consequência, né, desses determinantes sociais e desse contraste que você vai achar entre grupos populacionais, né?
E então o acesso às tecnologias que estão disponíveis, né, ele é diferenciado também, né? Não é todo mundo que pode fazer uma tomografia hoje com rapidez. Não é todo mundo que hoje vai fazer, por exemplo, se você quiser fazer um PCR hoje para COVID, que não está tendo, né, muito na rede pública, se você pagar R$ 200 ou R$ 300 no saving, você faz. E hoje, para você ver se você está doente de COVID, como eu falei, é o PCR, porque o PCR busca o vírus, né? Não busca a resposta de anticorpo que você fez, porque você teve exposição e teve viremia, né, há 3 semanas atrás, 2 semanas, 4 semanas, né, lá para trás. Não. Então, se você tem o vírus circulante hoje, né, você está doente. Aí você tem que ser isolado, isolar os seus contatos, testar os contatos, fazer tudo que tem que fazer hoje no protocolo, né, de vigilância da Covid. Mas o acesso às tecnologias ele é diferenciado por conta de vulnerabilidade no grupo, enfim, da nossa desigualdade social que vocês já conhecem. Professor, Oi, o PCR seria o SWAB? o PCR é suave, Ah, tá bom então. porque você pega material da orofaringe ou nasofaringe e você vai procurar o material genético do vírus, né? O que você pica o dedo, aquele teste rápido, né? O teste rápido, ele procura anticorpo no sangue, né? Porque claro, é sangue, né? Então, quando você procura anticorpo no sangue, se você procurar, bota no Google, é que o Google pode dar um site ruim, mas, enfim, se você achar uma fonte confiável, depois eu posso mandar corpos, né, que são formados depois da infecção pelo novo coronavírus, né, como toda infecção, o IgM, vocês viram isso é FB2, né? O IgM ele sobe primeiro e o IgG, que é o marcador da doença, né, mais antiga, né, de exposição há mais tempo, ele sobe depois. Só que o IgM para subir e ser detectado, ele demora poucas semanas. Então, quando você faz um teste sorológico, por exemplo, pica o dedo e procura anticorpo, se você der negativo, mesmo para IgM, que é o primeiro que aparece, da resposta recente, pode ser que você esteja com viremia, pode ser que você esteja doente, só que não deu tempo ainda, chama janela imunológica, não deu tempo de você ter o anticorpo detectável. Então, o ideal é você fazer o swab e você procurar para ver se você está com o vírus. E então, você pega mais cedo, né? E quanto antes você detectar a doença, né, antes você vai ser isolado ou isolada, né? E mais cedo você vai pegar os teus contatos, né, dessa pessoa, testar os contatos e, se estiverem doentes, isolar os contatos. Por que que os países, tipo Coreia do Sul, China, Alemanha, por que que esses países conseguiram conter a primeira onda da pandemia com uma certa rapidez e a gente está nesse platô que não sai do mesmo lugar? Porque eles testaram bastante gente e testaram com PCR. Quando você testa bastante, você consegue, dando positivo, você rastreia os contatos. E rastreamento de contato, né, quem está na sala sabe, é uma ferramenta fundamental que a gente não está fazendo o suficiente, porque a gente não está identificando os casos de forma adequada, com a rapidez suficiente, não está testando o suficiente. Quem são os casos que a gente está notificando hoje de Covid? A grande maioria. O pessoal que chega no hospital. Então, quando você notifica, o cara já está grave e ele já transmitiu para um monte de gente, porque ele já passou por todo aquele período, né, antes da sintomatologia, quando ele já está transmitindo, e todo o período sintomático até ele chegar no hospital. Então, um monte de gente já foi exposta. O ideal era você, assim que o cara começou a ter sintoma, qualquer sintoma, bom, na verdade, se você pudesse testar todo mundo, né, sintomático, assintomático, você resolver o problema. Mas como isso é impossível, né, ao primeiro sintoma, o mais leve fosse, testa a pessoa. Rastreia os contatos. Testa os contatos. Se você consegue quebrar a cadeia de transmissão, assim. E essa quebra de cadeia de transmissão, que é o objetivo de tudo que a gente está falando aqui, né? E o exemplo da Covid é um ótimo exemplo, né? Porque a gente está vivendo isso hoje, né? E aí entra porque nessa caixinha verde aqui. Então, emergência e saúde pública. Tudo que está acontecendo, todos esses retângulos aqui, né, que estão em volta da vigilância, né? Quando aparece uma emergência, tudo que, assim, os fatores que determinam a efetividade da ação da vigilância, eles têm que funcionar com muito mais rapidez. A integração que a gente falou mais cedo entre os componentes e intersetorial, né, dentro do setor saúde, intrasetorial com outros setores também. Agora, por exemplo, a segurança, por causa da força de segurança, né, a educação por causa das escolas,
né? A, seria a vigilância ambiental, mas quem é responsável pela limpeza pública. Enfim, tem vários setores que juntos têm que atuar em conjunto, né, para responder a uma emergência. Então, tudo fica mais agudo, né, numa situação de emergência, né, que pode ser um antigo ou um novo risco, como está esse retângulozinho verde mais musgo aí. Tá? Então, esse é um diagraminha para dizer assim, quais são os componentes que ficam interagindo e que a gente tem que ficar atento para saber onde que a gente vai agir, né, em termos de vigilância. Eu não vou ler tudo isso aqui, até porque pode estar pequeno. Deixa eu só... Ah, não vou tirar isso não. Deixa eu só ver o que é mais importante, que eu já falei de muita coisa. A articulação que está em cima... Ah, tem um mouse aqui. Dá para ver a mãozinha, né? Então, a articulação aqui, né, com os demais setores, ó, integralidade do SUS. Ver a contribuição de outras disciplinas. Então, ciência social, economia. Né? Hoje em dia, quem em sã consciência vai ignorar o fator econômico, né, nas decisões de saúde informadas pela vigilância, né? Hoje, você sabe que eu, Jonas, Nathan, todo esse pessoal fica toda hora sendo contratado pela imprensa, né? Hoje, o cara do Correio Brasiliense, um deles, ligou: pode falar? Posso. Então, amanhã vai ser alguma coisa no Correio. E ele queria falar sobre uma frase que ele leu num boletim epidemiológico de ontem, dizendo que a frase era assim: por conta da... Eu posso errar exatamente como está escrito, mas o sentido era assim: por conta do comércio, o DF vai continuar permitindo esse número enorme de casos e óbitos diários até assim, a perder de vista. O sentido era esse. Não é tão simples assim. Bom, primeiro que a decisão não é essa, né? Não é assim, olha, vamos deixar morrer a galera aí porque não tem jeito e vai ficar por isso mesmo, e isso é para favorecer a economia. A decisão não é essa, né? Isso é uma distorção, não sei quem falou, quem escreveu desse jeito, mas é uma distorção. Cachorrada, né? Fazer o quê, né? Eu vou falar só mais uma coisa sobre isso. Aí depois a gente passa aqui e fecha esse negócio, porque eu não quero passar muito de uma hora, não, para não ficar cansativo. Por que é importante levar a economia em conta? No começo da pandemia, a gente na vigilância aqui, o que tinha que fazer? Primeiro, declarou emergência. Então, emergência, tudo bem. Aciona a resposta rápida, vamos fazer um plano de contingência, o que tem que fazer, o que tem que mobilizar, quais são os setores, o laboratório está pronto, tem insumo, ou seja, preparou o exército lá para a guerra que havia. Declarou emergência. Logo depois, declarou pandemia. Então agora a fronteira também é um esquema importante. Saber a história natural do vírus. Então, mas sabia que era transmissível e era letal em uma proporção que não era nem tão pequena, né, nos casos. Então, no primeiro momento, lockdown geral. Claro, né? Óbvio, né? Ninguém sai de casa, isolamento, até saber direito o que está acontecendo. Isso no primeiro momento. Ou seja, no primeiro momento, a economia é o último da tua preocupação. Só que agora, 5 meses e meio depois, 150 dias depois, 5 meses, para informar as tomadas de decisão, a gente não pode mais ignorar o fator economia. Por quê? Desnutrição vai começar a pegar, o desemprego vai gerar problemas de saúde. E isso eu não estou falando de opinião, assim, de novo, vocês sabem que eu não sou político, já falei isso. Eu gosto sempre de ter algum embasamento teórico, assim, robusto. E quando eu comecei a ficar incomodado com o tempo que estava demorando para as pessoas da saúde, porque estava aquela briga, né? Ou você cede à pressão do setor econômico, ou você é a favor da saúde. Como eu falei, na primeira semana, pelo mês, não tinha nem discussão. Esquece o resto. É saúde, deixa todo mundo trancado em casa, porque você não pode sair. Quando que é o tempo que você não pode olhar só para o vírus, né? Essa resposta não existe. É 4 meses, é 15 dias, é 5 meses, é 6 meses. Você não sabe, não dá para saber exatamente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte: qual é o embasamento teórico no qual eu estou me apoiando para falar isso? Um editorial ou artigo? Não vou lembrar. Um dos dois. Que saiu no JAMA. O JAMA todo mundo conhece, né? É uma das revistas mais importantes. Isolamento social e mais uma coisa que estou esquecendo, pelo menos esses 3,
são causas, vão passar a ser causas importantes de mortalidade na pandemia, ou que tem que ser levadas em consideração como causa importante de mortalidade na pandemia. Quer dizer, ou seja, mas falando desse equilíbrio, né? E falando que tinha chegado num momento que já passou tanto tempo que agora o fato que a pessoa está ficando doente é um problema sério, só que o resto todo, que é consequência do isolamento necessário, não pode ser ignorado mais. Você tem que cuidar disso. Então, está aqui um exemplo de você não esquecer outras disciplinas. A gente não pode ficar fechado na nossa caixinha. E quando eu falo caixinha, é caixinha saúde, não é assim, eu sou da vigilância epidemiológica, eu não vou falar com o pessoal da Anvisa, porque ali é o pessoal da sanitária, que só sabe fechar barco tem barata. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que assim, a saúde como um todo tem que se abrir para falar com a segurança, com a educação, estou falando com a economia, com o emprego, com a proteção social, com todo mundo, né, para ter uma resposta efetiva. E isso, né, tem a ver com esse slide todo, que depois vocês leem o resto aí com mais calma, que eu não vou falar mais desse não. Então, a gente vai usar a epidemiologia, mapeamento de risco sanitário, você vê, que é a frase mais atual né, do que essa aqui para hoje, né? Sanitário e ambiental, para você conhecer seu território e estabelecer prioridades para você planejar o que você vai fazer, onde você vai botar dinheiro e o que você vai fazer em termos de ação. O que eu acabei de dizer, o exemplo que eu acabei de dizer, né, do que você vai fazer com o desemprego, com a depressão, com a saúde mental das pessoas, com a transmissão do vírus, com as UTIs, é exatamente isso aqui, né? Você vai usar toda a tua caixinha de ferramenta epidemiológica, o mapeamento do risco sanitário e ambiental, mas vai levar em consideração na epidemiologia, no mapeamento do risco, a saúde mental, a falta de renda que não deixa a pessoa comer, né? A criança que não está sendo vacinada, a desassistência da pessoa que deixou de ir ao posto de saúde para pegar remédio. Tudo isso faz parte da saúde, então é um quebra-cabeça hiper complexo, mas que a gente tem que ter em mente. E aí, para terminar, não é para terminar, não, é quase terminando, não vou ler, né, porque senão ia bater em mim. Aqui estão algumas datas e portarias, mas tem marcos regulatórios que são importantes, porque, como vigilância é uma ação que é fundamentalmente do governo, né, você não pode deixar que cada governo faça como acha que entende ou como acha que é interessante. Você tem que, infelizmente, ter algumas normativas que vão dizer, olha, a competência de fazer, como eu brinquei, fechar o bar lá, quem que pode fiscalizar, tem poder de polícia para fechar estabelecimento onde se consome alimento? É a vigilância sanitária. Não é epidemiológico, não é ambiental, não é o médico da atenção primária, não é o cirurgião, é o pessoal da Anvisa, da divisa, no caso do DF, da divisão de vigilância sanitária, diretoria, desculpa, né? de sanitária. Então, cada um tem que ter seu papel. Agora, cada um ter seu papel não quer dizer que a gente não vai atuar de forma integrada, que é o que eu já falei umas 300 vezes, né? E aí estão aqui os marcos regulatórios, vocês podem ler depois. E as ações da vigilância, aqui sim, então esse é o penúltimo. Quais são as práticas e processos da vigilância em saúde? Olhar a situação de saúde, então, qual é o correlato? Análise de situação de saúde. Detectar e atuar em relação às emergências, já falamos, resposta rápida, ter as ferramentas para detectar quando a emergência aparece, a partir dos critérios que em algum momento mais para frente a gente vai discutir. Vigiar a doença, tanto transmissível quanto as crônicas não transmissíveis, né? Porque a gente tem aquela transmissão epidemiológica prolongada que tem os dois padrões, lembra? E, além disso, quem lembra da tripla carga de doença? Acidente de violência, causa externa. Então, você tem os 3 grandes grupos como grandes problemas de saúde pública que a gente tem que vigiar. Vigiar populações expostas a riscos ambientais, super importante. Saúde do trabalhador, que é um dos componentes clássicos da vigilância, né, em saúde. E, por fim, a sanitária, que a gente vai também ter uma aula só sobre ela, né, é uma discussão, né, na aula minha. E depois da sanitária, outras ações de vigilância que você pode fazer na atenção, nos laboratórios, na faculdade, na comunidade. Você não tem que estar necessariamente no teu serviço, né, rotulado de vigilância em saúde, seja sanitária, epidemiológica, ambiental, etc., para fazer ações de vigilância. E o último exemplo que eu vou dar para vocês, eu morava em apartamento e semana passada eu mudei para uma casa. Por isso vocês ouviram, né, meus cachorros latirem. Eu não tinha cachorro, sou veterinário, vocês sabem, né? E eu sempre quis ter cachorro. Então é sonho de criança, na verdade, sendo realizado aqui. Eu estou super animado aqui. Então é tudo
Tá todo mundo estressado. Eu, eles, minha esposa, meu filho, tá todo mundo no estresse só. Por que eu estou falando isso? É um condomínio. O Jonas, né, super parceiro, ele fez uma atuação de vigilância no condomínio que ele mora, em Sobradinho. Então, são ações de vigilância dentro da comunidade. Ele não é o Jonas não é poder público, entendeu? Mas, e agora que eu vim para o condomínio, eu vou pegar a experiência com ele lá, ver como é que ele fez. Ontem teve eleição para síndico, toda a administração do condomínio mudou. Então agora tem a gestão nova, gestão 20 a 22. Eu vou tentar implantar aqui o que ele fez lá no condomínio dele. Não é do teu interesse, por exemplo, se você morar na tua rua, não é do teu interesse que a tua rua faça um controle adequado de criadouro para o Aedes aegypti? É claro que é. Que não tenha, sei lá, que os bueiros estejam desobstruídos para, quando chover, não subir água e não ter urina de rato para o pessoal pegar leptospirose. É do interesse comum. Então, você pode fazer vigilância, ações de vigilância, fora do serviço público, né? Então, é nossa responsabilidade, quase, eu acho, cívica, né, de, tendo esse conhecimento, tentar botar isso em prática. Tá? Então, isso que eu queria falar. O resto eu não vou falar agora, porque faz parte de outros momentos. Peraí, desculpa, deixa eu voltar aqui, que eu não sei voltar. Aqui. Pronto. Eu vou voltar. Eu vou voltar esses pontos depois. Já estou na tela de novo aqui com vocês. Deixa eu agora ler o que eu não li, porque eu estava com a minha tela cheia rapidinho, para ver se tem algum comentário importante aqui, né? Todo comentário importante, né? Outro professor. Outro fator que prejudica a subnotificação de casos. Subnotificação a gente vai falar bastante também, porque na discussão sobre discussão de caso, magnitude, etc., a subnotificação é hiper importante. Por isso que na Covid, né, a gente tem que fazer conta para trás, né? O número de casos que você tem hoje no DF, você só consegue calcular olhando os óbitos que aconteceram até 10 dias para trás, porque tem uma fórmula que você, né, que está validada, etc., você tem que ter uma taxa de letalidade e tal. Quem está fazendo isso é o Ivan, né, o novo professor do departamento. E, enfim, mas, de fato, é para corrigir essa bonificação, porque não se testa todo mundo, né? E outra coisa que o Brasil é um país continental com diferentes determinantes de saúde, né? Contribui para a manutenção do platô da curva. Aliás, não vi no artigo tratar... o artigo não trata sobre subnotificação, porque ali subnotificação é uma coisa um pouco mais técnica, que tem a ver com a atuação da vigilância epidemiológica especificamente, de você alimentar sistema de informação, de você, quando você trata do que é uma definição de caso, né, alimentação dos sistemas. Então, por isso que lá, como era uma coisa mais genérica, né, do histórico da vigilância e saúde, por isso que eu não falava de subnotificação. E um ponto importante, Carlos, que eu vou complementar do teu comentário aqui, você falou que o Brasil é um país continental. De fato é isso, né? Eu fiz um webináriozinho, né? E aí uma coisa que eu falei que, bom, me sopraram, eu falei, mas assim, eu achei uma expressão legal para usar para a Covid, que o Brasil não tem uma epidemia, o Brasil tem 27 epidemias, né? Cada estado do DF é uma epidemia diferente. E assim, isso é só uma ilustração, porque na verdade, assim, né, os estados não são, né, super homogêneos, assim, acabou São Paulo, começar Minas Gerais, né, você pode, né, fazer aquela fronteirinha certinha, porque, claro, né, tem trânsito de pessoas, etc. As regiões de saúde, na verdade, são mais fiéis, porque é uma região que tem identidade cultural, etc., de trânsito de pessoas, de mercadorias, né, e tem integralidade, teoricamente, do cuidado. Então, talvez a região de saúde fosse uma coisa mais legal de você fazer, mas é uma unidade de análise muito pequena, né? São 500 e tantos, ou 400 e tantos no Brasil, então não dá para fazer isso. Não dá para você dizer que tem 400 epidemias, mas pelo menos cada estado tem o seu padrão, é claro, né? Tem o seu padrão. Então, e o Brasil é médio disso tudo. Então, quando o Márcio Gomes, no Jornal Nacional, o cara lá vai dizer qual é a média móvel, tal, é assim, é assado, mostrar o gráfico do Brasil, né? O gráfico do Brasil diz mais ou menos, né? É mais interessante quando ele vai mostrar o gráfico de cada estado. Aí você mostra o DF e tal, e você sabe que você pode entrar no site. O consórcio de imprensa tem feito um bom trabalho nisso.
né? E aí, então, não é assim, é a Globo, é a Record, é a Folha de São Paulo, não. Pode entrar qualquer um deles, pega os gráficos de média móvel, dos casos e óbitos, e olha por o F, para ver como é diferente. É super diferente. Tem a ver com o tempo que a epidemia chegou, tem a ver com a capacidade de resposta, a adesão da população às medidas de prevenção. É um monte de fator que influencia. Então, de fato, e como isso varia muito de lugar para lugar, quem estabeleceu o decreto, quem fechou o comércio, quem fez lockdown, é muito diferente. Eu não queria estar no, no lugar de ministro de saúde hoje. Bom, enfim, é outra história. Mas é um problema sério. Você lidar com uma heterogeneidade tão grande como, né, como o Carlos falou, é um país continental, né? Então, é complicado. E então é isso. Gente, por agora, o que eu queria falar era isso. Então, não, desculpa. Eu ia falar do Platô. Não, o Platô é isso que eu ia falar. O Platô, desculpa, só para complementar, eu falei da heterogeneidade, só para complementar. Por que está no Platô? Porque o dado nacional, que é o Platô, esconde essas diferenças. Então, um estado começa a melhorar, mas o outro abre o comércio, outro começa a ter uma explosão, então as coisas acabam se cancelando. E quando você não tiver uma resposta uniforme, ou os estados conseguirem fazer resposta efetiva em larga escala, não vai ficar nesse platô durante muito tempo, né? Porque é o que o pessoal brinca. Se fosse um incêndio, assim, enquanto tiver lenha para queimar, o incêndio não vai acabar. É simples assim, infelizmente, né? E a imunidade de rebanho, que você já sabe o que é também, né? Tem uns artigos agora dizendo que ela não tem que ser muito alta para começar a conter a disseminação do vírus, até porque a mistura da população ela não é homogênea, né? Mistura homogênea é se todos os 211 milhões de brasileiros, né, tivessem a mesma chance de cada um encontrar com qualquer um dos outros. E, logicamente, não é verdade. As redes sociais são importantes, né? E as cidades não são, enfim, não é todo mundo tendo, né, interação com todo mundo. Enfim, então, isso também segura um pouco a disseminação, né? E, infelizmente, agora sim para encerrar, porque senão acaba sendo uma discussão de Covid só, né? Infelizmente, isso é muito típico, a gente vê o que aconteceu com o DF, né? A Covid chegou pela região rica, quando espalhou para a região periférica, a velocidade do crescimento da Covid nas RAs de média e baixa renda foi muito maior do que no começo na região mais rica. Então, assim, a lacuna que tinha, a diferença que tinha no número de casos e no risco entre a região rica e pobre no começo da pandemia, em um mês e meio, ela ficou quase nada. Então, essa é a parte perversa da coisa, que aí tem a ver com aquele gráfico que eu mostrei lá do determinante social, aí isso determina a doença. Então, o que você vai contar, né, o que você vai vigiar, e quando o cara do Correio Brasiliense, ou do Metrópolis, ou do TV Globo, do G1 te ligar, e vai falar assim, por que Ceilândia está como está? Por que as regiões pobres cresceram desse jeito? O que está acontecendo? Aí você, como contou os eventos, e você sabe a realidade, porque você não está só contando doente, e nem mandando amostra para o laboratório, você sabe quais são os determinantes daquele agravo, e você sabe mais ou menos ainda a história natural da doença, bota tudo isso junto, você consegue achar uma explicação plausível para teus achados, para os teus gráficos, para as tuas curvas. E é isso que de pouquinho em pouquinho a gente vai fazer junto aqui. Beleza? Gente, acho que chega. São 8h23. Eu prometi que ia ser 1 hora, 1h30 e não ia passar disso, tá? Senão fica cansativo para todo mundo. Eu quero ouvir algum comentário de vocês, por favor. Porque senão a minha gravação só vai ter minha voz e eu não quero me ouvir falando sozinho depois, gente. O que vocês acharam do... Bom, o artigo já falaram, né? Mas essa introdução, em termos assim, do conteúdo que eu falei da teoria, eu falei alguma coisa nova, assim, o conceito de vigilância, a necessidade de integração, assim, e a ligação do que vocês leram da história da vigilância no Brasil, como é que ela nasceu, como é que ela chegou, e o que está acontecendo hoje. Alguma coisa chamou atenção, seja para bem, seja para mal? Gente, tem 21 pessoas. Alguém abre o microfone, por favor. Senão eu vou começar a chamar gente aqui. Ó, nem vou fazer que nem o Edgar. Edgar falou que mandou todo mundo abrir a câmera. Nem vou pedir para ninguém abrir a câmera aí, porque eu sei que o pessoal tá de pijama, já tá pronto para ver Netflix aí, dormir. Ah, o áudio do Zé Carlos está sem áudio.
Vamos ver. Gente, eu vou parar a gravação então, porque já para não ficar muito grande, já tem 74 minutos, tá? Eu vou parar e aí a gente acaba só os comentários aqui.